Vem aí mais um programa da Rádio Web Farol, um programa da Igreja Assembleia de Deus de Laguna, presidente pastor Levi Silveira, coordenação auxiliar Josué Reinol. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás.
Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, programa Café com a Bíblia. Apresentação, pastor Reginaldo. Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os ouvintes da Web Rádio Farol, aqui diretamente da cidade histórica de Laguna, Santa Catarina. Começando mais um programa Café com a Bíblia. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza, estaremos nesta manhã compartilhando louvores, a palavra de Deus até às 10 horas, querendo Deus. Vamos começar essa programação. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, também compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos começar com a palavra de oração, logo estaremos ouvindo o nosso primeiro louvor e em seguida uma reflexão bíblica. Pai Celestial, te damos de graças, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos concede, Pai, nesta manhã, de usarmos este microfone aqui da Web Rádio Farol de Laguna, para falar, Senhor, do Teu grande amor, Senhor. Pai, a Tua palavra nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, estamos aqui proclamando, Senhor, o Teu reino, Pai, aqui na terra. Pai amado, que Tu possa estender as Tuas mãos de poder sobre a vida de cada um dos ouvintes, cada família, Pai, sobre a minha vida também, a vida do irmão Josué. Ó Senhor, fica conosco, Senhor, no decorrer dessa programação. Tudo é para a honra e para a glória do Teu santo e glorioso nome. Em o nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, vamos ouvir nosso primeiro louvor e logo estaremos retornando aqui para uma breve reflexão bíblica. Eu creio no poder da oração. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora é dono do milagre, é dono do milagre. Eu também creio, Léa. Eu creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura, se levanta e ora, é dono do milagre, é dono do milagre. Quando a gente ora, cresce intimidade, Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, logo o céu se abre. Então se você crê, levante a mão agora, erga a sua voz com um brado de vitória. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar. Se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelhos. Se quer sua família restaurada ao pé do altar, é de joelhos. Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelhos. Oh, oh, oh.
hora cresce a intimidade, Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, logo o céu se abre. Então se você crê, levanta a mão agora, erga sua voz com brado de vitória. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar. Se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelho. Se quer sua família restaurada ao pé do altar, é de joelho, é de joelho. Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelho. Oh, oh, oh. Se quer ser profeta, pregador, o evangelho é de joelho. Se quer as promessas de uma vida abençoada, é de joelho. Mais importante, se quer o seu nome escrito no livro da vida, é de joelho. Oh, 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 oh. De joelho, é boca no pão, de joelho no chão, é de joelho. Padaria e Confeitaria Trigo Mania. Aqui você encontra encomendas e tortas doces e salgados, pastel de carne e banana, sonho, bolos inglês, vários sabores e muito mais. Ambiente agradável para você e sua família. Padaria e Confeitaria Trigo Mania, na Rua Marcelina André, número 735, bairro Barranceira, em Laguna. Horário das 6h15 às 12 e das 14 às 19 horas todos os dias. Você está ouvindo o Web Rádio Farol. Web Rádio Farol. A rádio que ilumina você. Muito bem, graças a Deus, ouvimos um belo louvor. Se você quer ser ungido, consagrado, vitorioso, é de joelhos, como diz aí o louvor que foi tocado aqui nesta manhã. Então, só com muita oração é que nós vamos poder, né, vencer as tentações, vencer as lutas, as dificuldades que nos sobrevêm a todos nós, porque o próprio Senhor Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, isso aí não importa quem você seja na igreja, se tem cargo, se não tem cargo, se tem título, se não tem título, se tem experiência, se não tem experiência. Todos vamos enfrentar, né, problemas, dificuldades, adversidades, lutas. É uma guerra espiritual. Então, só com muita oração mesmo para a gente poder vencer o inimigo e a nossa carne. Muito bem, quero ler um texto aqui para uma breve reflexão no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 11, e depois vamos ler o versículos 18 até o 20. O 11 diz assim: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. O 18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Muito bem, aqui o texto sagrado, o texto bíblico, e aqui é uma passagem em que Jesus vai debater com os fariseus e escribas, né, que vieram de Jerusalém para poder inquirir o Senhor Jesus, né, para poder
tentar, né, de alguma forma, como eles sempre faziam, né, ao longo do ministério terreno de Jesus, os fariseus, os escribas, os saduceus, sempre tentando encontrar um ponto, né, que eles pudessem usar contra Jesus, para provar a tese deles de que Jesus era um falso profeta, de que Jesus de Nazaré, ele não era verdadeiro, ele não obedecia à lei mosaica, ele não obedecia à Torá, não obedecia à tradição dos anciãos, ele não obedecia, né, à lei oral. Eles queriam encontrar alguma brecha para eles poderem usar contra Jesus, contra o ministério que o Senhor Jesus estava desenvolvendo. E aqui nesse trecho vai dizer que vieram alguns, né, fariseus e escribas lá de Jerusalém. Olha só, Jerusalém era a capital de Israel na época. E estavam ali as principais escolas rabínicas, né, os principais rabinos da Torá, né, e os principais sacerdotes também, né, onde estava o templo. E a cúpula, a elite, né, estava ali em Jerusalém. E é claro que nas cidades circunvizinhas e nas outras regiões de Israel também havia, né, sinagogas e escribas, fariseus, mas a elite que mandava, né, ali na religião judaica estava em Jerusalém. Então, certamente o que estava acontecendo através do ministério do Senhor Jesus chegou até eles, chegou a Jerusalém. E Jesus não era ou não foi o único que surgiu dizendo que era o Messias, que era o Messias prometido a Israel, que ele era o profeta que Deus havia prometido, né, a Moisés, aí, que se levantaria, que todos deveriam prestar atenção nele. Certamente outros surgiram, né, que eram falsos. Esses sim eram falsos profetas, porque Deus não os enviou. Mas no caso aqui, Jesus era o próprio Filho de Deus, e nós entendemos aqui pelos evangelhos e cremos que, né, ele era realmente o Messias que Deus prometeu ao seu povo de Israel, e que várias profecias do Antigo Testamento, né, profetizaram que ele, na plenitude dos tempos, ele apareceria. E aí também tem ali a narrativa da concepção do Senhor Jesus ali no ventre de Maria, né, sua concepção milagrosa pelo poder do Espírito Santo. Isso aí, claro que muitos não acreditam, muitos não acham que isso não é possível. Não é possível para o ser humano, mas para Deus nada é impossível, né, como o próprio texto bíblico diz. Mas aí era mais um que apareceu, e como Jesus começou o ministério dele lá na Galileia, né, que era na parte norte ali de Israel, começou a pregar o evangelho do reino, depois de João Batista, né? Mas o João Batista, ele nunca se autoproclamou o Messias. Ele nunca disse que era o Messias. Até perguntaram para ele, né? Você é o Messias prometido? Aí ele falou, não sou. Sou a voz do que clama no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor. Então ele se identificou com aquele profeta que viria, que antecederia a vinda do Messias, imediatamente, né? Então, veja só, se ele disse que era a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, obviamente que logo em seguida viria o Messias. E apareceu o Senhor Jesus batizando também, e pregando o evangelho do reino de Deus. Então, veja só. Isso, claro, a gente fazendo a leitura, né, do
do nosso ponto de vista, depois de mais de 2000 anos, e tendo as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento à nossa disposição para examinarmos, estudarmos e conhecermos, talvez seja algo assim nítido e claro e fácil de entender, mas ali no momento que as coisas estavam acontecendo, que não havia, né, todo esse subsídio, a liderança judaica, que era uma liderança gananciosa, era uma liderança apegada às tradições, mas não ao espírito das leis da Torá, conforme em outras passagens nós podemos entender isso. Jesus chamou a atenção deles várias vezes, porque eles, através de artimanhas, de truques, né, de filigranas, eles acabavam invalidando algumas leis ou alguns princípios encontrados ali na Torá e nas outras passagens do Antigo Testamento, para justamente justificar os seus interesses gananciosos, né, como no caso aqui que nós vamos ver. Então eles chegaram até Jesus, né, e como eles sempre faziam, né, que eram muitos deles eram, ou se não a maioria, eles eram bem falsos, fingiam que estavam te aprovando, fingiam que estavam te agradando com as palavras, mas na verdade estavam sendo capciosos, né? Fazendo perguntas capciosas para tentar pegar Jesus em alguma palavra, para ter do que acusá-lo. Então eles começam dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha só, chegaram e perguntaram para Jesus por que os discípulos de Jesus estavam, né, comendo sem lavar as mãos, porque isso era uma transgressão da tradição dos anciãos. Então, assim, um ato que é meramente, digamos assim, é um ato apenas de higiênico, eles queriam transformar em algo de relevância espiritual. E o texto bíblico da lei mosaica não dizia nada disso. Apenas os sacerdotes que tinham que lavar as mãos ali quando estavam no cerimonial levítico ali de oferecimento dos sacrifícios, eles lavavam as mãos ali, tinha a bacia onde lavava as mãos, e etc. Mas era ali algo cerimonial. Claro, também, obviamente, que de certa forma era também um processo higiênico, mas essa aí foi designada apenas para os sacerdotes no ofício ali, durante o ofício sacerdotal de oferecimento ali dos sacrifícios, dos holocaustos, e ali na manipulação ali das ofertas que eram trazidas, né, para serem oferecidas, queimadas ali no altar do holocausto. E também quando eles tinham que adentrar ali o lugar santo para fazer todas as tarefas incumbidas aos sacerdotes. Mas fora isso, para o povo em geral, não havia nenhuma prescrição na lei mosaica de que deviam lavar as mãos. Isso foi criado, né, com o tempo. Certamente surgiu algum rabino, algum líder dizendo: se os sacerdotes lavam as mãos quando estão oferecendo, então estou especulando, tá? Porque isso aí a gente tem que tentar entender nas entrelinhas como é que surgem essas coisas, né? Até os dias atuais, né? Tem gente que quer acrescentar coisas à palavra,
coisas que a palavra não diz claramente, nem claramente, nem de forma obscura. E as pessoas querem trazer como regra que se o crente em Jesus Cristo não cumprir, ele não vai ser salvo, sendo que a própria palavra de Deus não diz nada sobre isso. Isso em várias áreas, em várias coisas, né? Principalmente na área dos usos e costumes, mas não só na área dos usos e costumes. Em outras áreas também, eles querem impor algumas coisas que eles acham que a Bíblia dá respaldo, mas a Bíblia não dá respaldo para esses penduricalhos aí de doutrinas de homens. A Bíblia fala de doutrinas de homens. Quando o evangelho começou a ser pregado ali para os gentios, o apóstolo Paulo enfrentou muito tanto o apóstolo Paulo e os que pregavam ali para os gentios, eles tiveram que enfrentar muito essa situação, né, de os judaizantes, aqueles judeus que se convertiam a Cristo, eles queriam impor a lei mosaica, ali a circuncisão, a guarda do sábado, as leis dietéticas, queriam impor aos gentios, sendo que o Senhor Jesus não disse nada disso, e nem os apóstolos também não ensinaram isso. Porque a não ser que eles deviam se guardar, né, da prostituição, da carne sacrificada aos ídolos, das carnes sufocadas e essas coisas, mas não circuncisão, guardar sábado, guardar as leis, guardar as festas fixas do povo de Israel, que isso aí era a antiga aliança que foi dada aos israelitas. É um povo, uma etnia, uma raça, né? Foi a aliança que Deus fez com eles. Mas os gentios eram outro povo e não tinham essas alianças. Então eles não precisavam guardar essas coisas, porque a verdadeira circuncisão no Novo Testamento é a que Deus opera dentro de nós, no nosso coração. Mas isso aí não é o tema aqui específico, mas é apenas para a gente criar um contexto de entendimento, para sabermos como é que surgem essas coisas. Por que eles criaram essa coisa de lavar as mãos e como se fosse, né, quem não fizesse estava, né, cortado do relacionamento com Deus, né? Isso aqui é inferido no que eles dizem, né? Porque eles chegaram assim, cheio de não me toques ali para falar com Jesus, mas na verdade, acredito eu que eles estavam furiosos, né? Que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. Que é um absurdo. Isso aí é um absurdo. Isso aí não. Como é que eles podem fazer algo assim? Algo pecaminoso, algo que desagrada a Deus. Segundo eles, aqui eu estou falando aqui do ponto de vista dos fariseus e dos escribas, né? Eles achavam que era o cúmulo da pecaminosidade comer sem lavar as mãos. O máximo que a pessoa pode acontecer é ela pegar um verme, uma bactéria, uma coisa, mas isso aí não vai, tudo bem, vai contaminar o corpo dela. A pessoa vai ter que tomar um remédio, ou sei lá, vai passar mal, vai dar algum problema estomacal. Mas em termos espirituais, não vai acontecer absolutamente nada, né? Se a pessoa comer sem lavar as mãos, e isso é a essência que Jesus quis ensinar para eles, né? Só que a tradição, eles eram muito arraigados, muito presos à tradição, né? Tradição
não é que a gente tem que descartar completamente. Nós temos, por exemplo, nós somos da Assembleia de Deus e temos uma tradição, né? Digamos assim, uma tradição da nossa denominação pentecostal, Assembleia de Deus, que já tem mais de 100 anos. Muitas coisas que nós fazemos, né, não são necessárias, ou melhor, não são imprescindíveis para a nossa salvação, mas são boas tradições, né, que nós seguimos, que nós procuramos seguir, né, até os dias atuais. Mas não tem nada a ver com salvação, nem com verdadeira espiritualidade. Não quer dizer que é melhor ou que é pior, do que isso ou do que aquilo. Mas foi criado assim uma tradição. E muitas coisas boas, por sinal, né? Muitas coisas boas que foram criadas aí pela nossa tradição, né? Pentecostal, e que a gente segue até hoje, e que acredito que os nossos, se Jesus não voltar antes, os nossos futuros, né, crentes pentecostais da Assembleia de Deus vão continuar fazendo. Algumas coisas mudaram, muitas coisas mudaram, claro, né, com o passar do tempo. Como isso não são princípios bíblicos inflexíveis e não são princípios imutáveis e atemporais, são apenas regras humanas, isso vai mudando com o passar do tempo. Isso aí vai acontecer, né? Algumas coisas que antes se faziam, hoje já talvez não se fazem mais em alguns lugares. Mas isso não quer dizer nada, não quer dizer que quem não está fazendo é pior do que quem continua fazendo, ou quem continua fazendo é melhor do que quem não continua fazendo, porque são regras humanas criadas pelos homens, não é Bíblia, não está na palavra de Deus, né? Não está na Bíblia, não. O que está na Bíblia tem que continuar sendo feito, não importa o tempo. E, por exemplo, a nossa celebração da ceia do Senhor continua sendo feita. A ceia foi uma ordenança que Jesus deu para a sua igreja. Isso vai até a volta de Jesus. Agora, como se faz a ceia, isso aí foi mudando com o passar do tempo, porque no começo era só uma taça. Dependendo do tamanho, né, tinha mais de uma. Depois aí colocaram em copo. E eu lembro que eu fui numa ceia lá no Rio de Janeiro, irmão José. Eu não vou falar, obviamente, o nome da igreja, né? Quer dizer, era Assembleia de Deus, mas não vou falar onde é que era. Que a gente sentava assim, né, os homens de um lado e as mulheres de outro, né? E na ceia era o diácono, vinham os diáconos com um copo grande de vidro, né, e cheio ali do suco, né, de uva, e eram vários diáconos, assim, porque a igreja era grande, era bem grande, né, maior do que a nossa aqui de Laguna. Aí cada diácono se postava ali na beira de uma fileira de banco, né? Era um banco. E aí quando o pastor autorizava, orava lá e autorizava, aí ele dava a taça, o copo, né? O primeiro que estava ali no banco, ele tomava um pouquinho do suco, né? E o diácono, ele tinha uma toalhinha na mão, né? Aí se tivesse ali vazado alguma coisa, ele limpava e dava para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, até o final do banco lá. Era assim mesmo. Foi a única vez que eu fui lá nessa igreja e tomei a ceia lá, desse jeito, né? Porque na igreja que eu frequentava, na Assembleia de Deus que eu frequentava, lá no Rio, já era tacinha, né?
já era tacinha individual. Então isso é um costume. Foi um costume que eles achavam que não, que Jesus só tinha uma taça que ele orou e serviu mas ali eram 11 pessoas, 12, né, se considerar o Judas, mas depois o Judas saiu. Eram 11 pessoas, 11 discípulos, né, mais Jesus. Se considerar o Judas, 12, mais Jesus. Então, era um grupo pequeno. E era o costume lá do judeu. Não quer dizer que para 1000 pessoas você tem que... Não existe taça desse tamanho, né, para servir 1000 pessoas. Então vai ter que separar. Só que aí uns pensaram assim, não, vamos separar então em copos para servir. Mas embora pareça anti-higiênico, irmão Josué, isso aí que eu falei para vocês, nunca se ouviu falar de nenhum problema de contaminação. Nunca. Inclusive uma vez lá em São Paulo, se conta que como a ceia era servida assim, tu acredita que houve uma denúncia, Secretaria da Saúde foi lá para verificar, eles pegaram tiveram a disfarçatez de pegar o copo da ceia, levar para o laboratório para poder, né, prejudicar a igreja. Aí, quando chegou lá no laboratório, depois isso, pegaram o copo depois da ceia, né? Porque eles queriam provar que contaminava o coisa. Tu sabe que as pessoas têm, cada um tem a sua doença ali, sei lá, uns têm gripe, outros têm, né, sei lá, herpes e outras coisas, mas não sei, eu tô conjecturando. Você acredita que levaram as taças lá, era da época do pastor Cícero Canuto de Lima, levaram as taças lá no laboratório, algumas, né, que pegaram as amostragens, absolutamente tudo limpo, não havia e é quase impossível era que a igreja lá do Belenzinho é uma igreja enorme, né, uma igreja de muita gente, era absolutamente impossível se fosse uma coisa humana, se não houvesse o poder de Deus ali, né? E o pastor Canuto, que era um homem de Deus, ele dos pioneiros, quando ele orou ali, certamente já sabendo talvez dessa denúncia, né? Já repreendeu todo o mal, né? Toda a tática de Satanás para prejudicar a igreja. Não encontraram nada. Limpo, como se a taça tivesse acabado de ser lavada. Eu estou te falando. Então, e nessas outras igrejas também que tinham essa questão do copo, que depois mudou, né? Mas também não encontraram nada, para tu ver. E é isso que porque é obra de Deus, irmão, não é obra dos homens. A igreja é de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não adianta, né? O mundo vai tentar sufocar a igreja, o diabo luta 24 horas contra a igreja, mas a igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo, lavada e remida com o sangue de Jesus, ela vai prevalecer. É obra de Deus, é obra sobrenatural de Deus. Mas então esse costume mudou, agora são taças, né, individuais. Mas olha só, olha o testemunho que eu dei, isso aí está registrado nos anais da história da Assembleia de Deus, né? Porque é obra de Deus, não é obra dos homens. Então eles chegaram lá e perguntaram, por que pois não lavam as mãos quando comem? Estão transgredindo a tradição dos anciãos, né? E Jesus respondeu, por que transgredir vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha só, Jesus não respondeu diretamente o que eles perguntaram. Não respondeu diretamente. Jesus fez uma outra pergunta. Aí sim, uma pergunta pertinente, relevante, porque eles estavam quebrando a lei de Deus. Quando eles disseram, quando eles diziam, né? Aí Jesus aqui continua, ó. Por que transgredir vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição?
A tradição dos anciãos. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, em outra versão está corbã, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só a lapada que Jesus deu, hein? Se fosse hoje, Jesus não ia ser mais convidado para pregar em nenhuma igreja. Não, Jesus dando essa lapada aqui nos fariseus e nos escribas. Se fosse hoje, aí como tem muita gente aí, crente Nutella aí, mimimi, ele não ia convidar mais Jesus para pregar, porque a gente fala a verdade da palavra de Deus. Só fala duro com a igreja, só fala duro com o povo. Ué, mas eu estou pregando o que está na palavra. Não sou eu que sou duro, é a palavra. Vocês acham que Jesus disse: o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado, que conduz à vida eterna, e são poucos que entram por ela? O próprio Senhor Jesus disse isso, não sou eu. E porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por ela. Quer dizer, então a porta é larga, a porta larga que conduz à perdição é que tem a maioria das pessoas, realmente. De 8 bilhões de pessoas, se tiver 500 milhões que servem a Jesus de verdade, acho que é muito. Então, 7 bilhões e meio, assim, eu estou fazendo uma conta de padeiro, né? 7 bilhões e meio, considerando as estatísticas atuais, não servem a Deus. Então, a caminho da perdição eterna. E muitos desses 7 bilhões e meio já ouviram a mensagem do Evangelho. Já conhecem a palavra, já conhecem, mas não querem servir a Deus. Não querem servir a Deus do jeito que Deus quer que eles sirvam. Do jeito que a palavra de Deus diz que devem servi-lo. Então, Jesus falou isso, ó: vocês estão anulando a lei de Deus, que Deus mandou cuidar dos pais, os filhos cuidarem dos pais, principalmente ali na sociedade israelita, que não tinha INSS, não tinha pensão, não tinha nada disso. Então, se os filhos não cuidassem dos pais já idosos, os pais não iam ter como sobreviver, porque não tinha, o Estado não cuidava, o governo não cuidava dos idosos, eram os próprios filhos que tinham que cuidar dos seus pais. E por isso que tinha uma importância muito grande um casal ter um filho homem, né, para poder ele cuidar, né, porque se fosse filha mulher, ela ia casar, ia ter seu próprio marido, ia cuidar, e o marido dela ia cuidar dos pais dele. Então, por isso que os casais, né, buscavam sempre um filho homem, para esse filho homem, depois, quando os pais estivessem velhos, pudessem cuidar deles. Porque não tinha nenhum sustento de outra parte. Então eles ficavam assim: não, eu tinha um dinheiro sobrando, mas aí eu dei de oferta no templo. Então eu estou liberado de cuidar dos meus pais. Deixa meus pais morrerem de fome. Não, meu pai e minha mãe estão lá morrendo de fome, estão doentes, precisam de cuidado, mas eu não posso fazer nada, porque o que eu tinha eu dei para o templo. Porque a tradição dos anciãos, né, o ensino rabínico, disse que eu estou liberado. Quer dizer, os homens, estão liberando alguém da palavra de Deus, da lei de Deus. Não existe isso. É por isso que nós temos que ir direto, irmãos. Isso é ir direto à fonte, à primária, que são as Escrituras Sagradas. E uma das coisas que a Reforma Protestante fez em favor da humanidade, em favor dos verdadeiros cristãos, foi justamente dar o acesso às Escrituras Sagradas diretamente, sem intermediários, né? Porque ali os fariseus, os escribas, que eles sabiam ler, conheciam, né, a literalidade da Torá, da lei de Moisés, do Antigo Testamento,
E os outros incautos, que não sabiam ler, que não se interessavam, que não queriam, eles acabavam tendo que engolir um monte de coisa, porque eles não tinham conhecimento da fonte primária. Então o que eles diziam, ó, tem que lavar a mão, ó, tem que dar corban. Mas está invalidando. Aí, se você estivesse lendo as escrituras, quer dizer, se você não, o judeu da época, né, se ele estivesse lendo as escrituras, a Torá própria, diretamente, e eles iam falar assim, ô rabino, ô ancião, o que é isso? Está querendo invalidar aqui a lei de Moisés? A lei de Moisés manda cuidar dos pais na velhice. Se tu quer dar corban, quer dar oferta para o templo, dê. Mas também você vai ter que cuidar dos seus pais. E aí Jesus disse, ó, que está escrito, ó, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. E honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, que está escrito, né, no Decálogo, nos 10 mandamentos. E aí Jesus chama, né, cara, eu podia até falar um pouco mais sobre essa questão aqui, mas a hora já está avançando. E eu quero finalizar aqui, onde que Jesus aí, tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aqui Jesus está querendo dizer o seguinte, não é comida, não é aquilo que você come que está te contaminando. Ou se tu come com a mão suja, cheia de barro, de poeira, e pega na comida, porque naquela época eles, né, pegavam na comida com a mão mesmo, né? Não tinha garfo, faca, né, colher, nada disso. Se tinha, não sei, mas normalmente era com a mão. Então, tudo bem que é higiênico chegar depois de as estradas poeirentas, lá, as ruas poeirentas, lavar as mãos, aí, mas aí era questão apenas de higiene, não tinha nada a ver com espiritualidade, com agradar a Deus ou não, né? Era mais uma questão higiênica, então não era obrigatório. E aí Jesus disse, ó, não é o que você está comendo, porque eu sei o que você vai comer, se for algo que é ruim para o seu organismo, vai ser, sendo ruim ou não, vai ser liberado depois, né, para lugar escuso, como disse o Senhor, né? Mas os discípulos dele não entenderam bem, porque eles estavam também apegados a essas tradições, esses costumes, porque tradição e costume é uma coisa terrível. Se a pessoa não consegue entender corretamente essas tradições e costumes, aí ele acha que isso aí é Bíblia, que é a palavra de Deus, é ordenança de Deus. Então, ela não consegue passar por cima disso, e ela acha que, não, porque foi... até eu conheci alguns que falavam assim, não, eu aprendi com o meu pastor, que aprendeu com o pastor dele, que aprendeu com o pastor dele. Só faltou dizer que aprendeu com Melquisedeque, com Matusalém. Não importa que todo respeito, né, aos nossos pioneiros, não importa o que eles disseram, importa o que a Bíblia diz. Né? Se eles disseram o que a Bíblia diz, tudo bem, vamos, né, vamos seguir. Mas se não foi o que a Bíblia diz exatamente, eu fico com a Bíblia, não importa quem seja. Pode ser John Wesley, Charles Spurgeon, Lutero, Calvino, seja lá quem for. Eu vou seguir o que está nas Escrituras Sagradas. Até a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que é bem equilibrada, bem bíblica, né, bem solidamente bíblica, mas é uma declaração de fé formulada por homens. Não substitui as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, né, o Antigo e o Novo Testamento da nossa Bíblia. Temos que ter sempre isso em mente. Então, o discípulo não estava entendendo bem, porque estava muito apegado às tradições, né? Aí ele diz aqui, então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? E ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, o que o Senhor está dizendo, deixai-os, são cegos, guias de cegos,
Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, olha só o que o Senhor Jesus disse, né? Que são cegos guiando outros cegos. Por quê? Porque estão, né, ensinando coisas que até estão ensinando tradições, costumes que acabam invalidando ou transgredindo, invalidando o próprio texto bíblico, o próprio ensinamento de Deus. Então são pessoas cegas, porque quem está seguindo mais tradição, mais usos e costume do que a palavra de Deus, ele está cego, ele não está enxergando direito as coisas. Que a Bíblia, que é o nosso manual, a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática. É o único. Né? Todas as outras coisas, irmãos, são secundárias. São subservientes, ou seja, você tem que avaliar de acordo com os princípios das Escrituras Sagradas. Então, se um cego guiar outro cego, eles vão cair no barranco, né? Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, tudo aquilo que eles estavam fazendo ali não era coisa que Deus mandou eles fazerem. É coisa da cabeça deles. Isso aí não ia permanecer. Não era relevante no reino de Deus. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Né? Quando vê que Pedro, certamente era a dúvida de todos os outros discípulos, ele não entendeu o que Jesus quis dizer, porque estava muito apegado também às tradições dos anciãos. Tanto é verdade que Pedro, até lá depois do Pentecoste, lá naquela experiência que ele teve do lençol descendo dos céus, ele ainda estava com receio de comer as comidas, né? Ainda estava apegado às leis dietéticas dos judeus. Ele não entendeu o que Jesus quis dizer, né? Olha só, Pedro, hein? E mesmo, aí você pode dizer assim: mas Pedro aqui ainda não era convertido. O Pedro só depois do Pentecostes se converteu. Mas foi esse episódio do lençol lá em Atos dos Apóstolos foi depois que ele foi batizado. Então já era convertido. E mesmo assim ainda estava pegado à tradição de não comer isso ou aquilo. E aí ele não entendeu o espírito do ensinamento, né? O real sentido do que Jesus estava ensinando. E aí Jesus, para arrematar, fala: o que sai da boca, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e todo tipo de pecado, né? Todo tipo de pecado que desagrada a Deus, que entristece o Espírito Santo, sai do coração humano, é de dentro, né? Aqui o coração, no caso, no sentido de mente, né? Que nós entendemos como a nossa mente, né? De onde saem os pensamentos. E aí, quando você pensa, antes de cometer qualquer uma dessas coisas, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, primeiro é fermentado na mente, ou no caso da Bíblia que fala no coração, né? Que eles achavam que era o centro dos pensamentos. Então, na mente, primeiro é fermentado ali, né? O diabo vai jogando coisa ali, a cisane ali, a semente maligna, os pensamentos malignos, a pessoa dá brecha, a pessoa aceita esses maus pensamentos que Satanás enche a cabeça da pessoa, e aí a pessoa vai lá e pratica, e põe em prática, né? Adultério, né? Homicídios, maus pensamentos, más decisões, furtos, falso testemunho, blasfêmias e muitas outras coisas. Malícia, maledicência, carnalidades, etc, etc. Aí Jesus disse: são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, olha só, né, o texto é claríssimo, né? O que o Senhor Jesus disse e o que ele ensinou. Então é isso, irmão. Então a gente tem que aprender com a palavra de Deus, diretamente com a palavra de Deus, né? E o Senhor Jesus aqui, ele disse claramente que
os fariseus, os escribas, a elite judaica ali, não só a elite, né, também o povo, eles estavam, de certa forma, com algumas dessas atitudes que eles tinham, invalidando a essência, né, o princípio essencial da palavra de Deus. E nós devemos também tomar muito cuidado nos dias atuais, né, para não sobrepormos aquilo que não é bíblico, né, e achar que se a pessoa não faz aquilo que é apenas uma imposição de uma tradição, de um costume, se a pessoa não faz aquilo, ela não vai para o céu. Como se a gente tivesse a chave da porta do céu, né? Ninguém sabe quem vai para o céu, quem não vai. Né? Eu espero ir pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor Jesus na minha vida. Mas ninguém pode dizer, fulano não vai, fulano beltrano não vai, que a gente não sabe, né? O ladrão foi salvo lá no último gongo. Então, melhor não abrir a boca e ficar falando coisas assim que é absurda, né? Fulano não vai, beltrano não vai. Claro, se a pessoa morrer no seu pecado, sem arrependimento, obviamente que o destino, segundo a palavra de Deus, é a perdição eterna. Mas é isso, fica com essa reflexão, né? É um texto bem complexo, muitas variantes, mas, né, vamos nos apegar ao ensino genuíno, puro, cristalino das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir mais um louvor e logo estaremos retornando para finalizar esta programação. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali. Cantaremos com os anjos, louvaremos com arcanjos,
sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, Muito bem, graças a Deus, ouvimos mais um lindo louvor. Estamos chegando ao fim do nosso programa Café com a Bíblia. Temos ali a participação de algumas pessoas ali. Irmã Mirelle Vieira de Souza Nunes está dando bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe sua vida, sua família. Também irmã Áurea Silveira, paz, Deus abençoe a todos. Deus abençoe também a irmã Áurea ali, diretamente de Biguaçu, participando aqui do programa Café com a Bíblia. Estamos chegando ao fim dessa programação. Deus abençoe a todos nesse dia, nesta final de semana que está se aproximando. E vamos permanecer firmados em Cristo Jesus e na sua santa palavra. Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar essa programação para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos concedeste, Senhor, nesta manhã, de falarmos do Teu grande amor. Ó Senhor, de ouvirmos esses belos louvores que foram entoados para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a permanecermos, Senhor, firmados na Tua santa palavra. Ó Senhor, que é a nossa única regra de fé e prática, é o nosso manual, Pai, que devemos seguir, Pai amado. Ó Senhor, que nós possamos ter sabedoria do alto, discernimento espiritual, para não sermos confundidos nem enganados, Senhor, nesses tempos do fim que estamos vivendo, porque a Tua volta é iminente, a Tua volta está às portas, porque os sinais que Tu profetizaste, Senhor, já se cumpriram ou estão se cumprindo diante dos nossos olhos, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a vigiar e orar, nos abençoe e nos guarda nesse dia, Senhor, até que Tu venha nos buscar. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo. Deus abençoe a todos e nos encontramos na próxima quinta-feira, querendo Deus.